Agora a gente começa com a coletiva do Diniz, tá? E o plano é, quando ela estiver finalizando, todos os jogadores vão vir até aqui e o presidente, vamos homenagear o Neymar pela marca do dia de hoje, né? Não precisam se preocupar com zona mista, tá? Porque antes de vir aqui, ninguém vai passar na zona mista, nenhum jogador, tá? Que isso, hein? Que moral, hein? Vamos fazer hora aqui. Pode ir? Pode ir, Rodrigo. Vamos lá? Perguntas longas e respostas. Eu não consigo fazer pergunta longa, mas só me sinto honrado de fazer para você a primeira pergunta após a sua estreia. Eu fiquei te olhando antes da bola rolar. Eu até disse na transmissão da Rádio Itatiaia, queria saber o que o Diniz está pensando nessa hora do pontapé inicial da sua carreira e que você falasse também dessa vitória. Primeiramente, boa noite. E eu, antes de começar o jogo, estava desfrutando desse momento, um momento único na minha vida e de qualquer treinador que já dirigiu a seleção. E passando aquele filme gostoso de tudo que a gente já vivi para chegar até aqui. Em relação ao jogo, acho que a gente fez um jogo muito bom, tá? Muitas chances criadas, muito impositivo. Principalmente até fazer os 4-0, praticamente a gente não tinha cedido nenhum chute para a Bolívia. Então, foi uma atuação que eu particularmente gostei muito e fiquei satisfeito. Fernando, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Pô, Caio, tudo bem? Queria te perguntar a respeito do Neymar. A percepção que a gente tinha ali é de que você falou, vai se divertir. Ele, muita liberdade de movimentação, de criação. Às vezes ele estava atrás até do Casemiro para buscar a bola. Estava se divertindo mesmo com a bola. Foi isso que você buscou com ele mesmo? Essa liberdade? Foi. Acho que ele precisa estar com esse espírito e a gente não sabia o que o Neymar ia vir fazer aqui. Ele veio fazer isso aí que ele fez. Veio se divertir, veio fazer 2 gols, veio quebrar recorde e veio mostrar que está super afim de viver isso. É um ídolo muito gigante, você vê pela reação do público. Isso é uma coisa que não adianta, as pessoas têm que saber reconhecer e aceitar. Isso não é uma coisa, o Neymar não faz nada para ter essa adoração. É simplesmente natural, pelo imenso talento que ele tem e pela simpatia, pela empatia que ele desperta nos torcedores. É muito bom poder viver isso com ele e espero e tenho muita convicção que é só o começo de um futuro daqui para frente brilhante que acho que ele vai ter aqui na seleção e também espero no time que ele tiver. Seu? O elefante aqui, só um segundo. Aproximar aqui? Vocês não estão ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Tá? Meio baixo. Vai estourar, né? É só evitar abrir a porta e toda hora botar alguém segurando. Vamos seguir? Pode ir? Diniz, aqui na frente, Rodrigo do canal Vamos. A seleção brasileira hoje teve 80% de posse de bola. Esse, inclusive, desde que essa estatística é computada, é a maior de um jogo da história da seleção brasileira. Quero que você fale sobre a importância de estar com a bola no seu trabalho, como que você vê essa importância. E falar um pouquinho também sobre essa estatística, que é mais uma curiosidade, mas acho que representa um pouquinho do que você tem de ideia de jogo. Não, representa, para mim representa. Todo mundo sabe que eu tenho um apreço muito grande para ficar com a bola.
E mais do que ficar com a bola, como a gente teve hoje, ser bastante agressivo, criativo e criar muita chance de gol. Então, hoje foi o cenário ideal de ter uma posse de bola extremamente eficiente. E isso a gente pretende fazer daqui para frente. Foi um início, a gente sabe que é um início apenas, mas a gente vai procurar melhorar em todas as frentes. A gente teve alguns erros hoje, no dia de hoje, mas os pontos positivos eles superaram muito aquilo que a gente teve de ponto negativo. Boa noite, Diniz. Bruno Amâncio, Boa do noite, ge.globo.pa. O jogo, como um todo, felicidade, torcida, aquela vibração, marca histórica do Neymar, o Rodrigo também marcando 2 gols, sendo destaque, mas a gente não pode deixar de falar do Richarlison, que busca tanto esse gol, saiu chateado, chorou no banco de reserva. Queria que você falasse se você conversou já com esse jogador e como você vai tratar esse lado mental para que ele possa voltar aos grandes momentos. Muito bom a sua pergunta. Uma coisa que eu gosto muito de fazer está no lugar certo para acontecer isso. Então, todo mundo já acolheu e a torcida também soube acolher o Richarlison, ele saiu aplaudido. Você já mostra o carinho e uma coisa que o Richarlison desperta no torcedor brasileiro, essa coisa carinhosa. E a gente vai fazer de tudo aqui para ele possa manter a tranquilidade, que ele é um jogador grandioso e a bola dele vai passar a entrar. Vai ser mais tarde. Fernando, boa noite. Ulisses Gama, noite. site Bahia Notícias. Parabéns pelo resultado nesse começo de caminhada. O Neymar chega hoje na marca de 79 gols pela seleção brasileira. Antes desse início de ciclo sob seu comando, teve aquela dúvida se ele voltaria a vestir a camisa da seleção brasileira. A sua conversa com ele, hoje, depois desse abraço que ele te deu e a emoção dele, que representa isso tudo para essa caminhada longa aí até a Copa de 2026. Eu acho que é simbólico e muito importante do que aconteceu hoje. A vitória, que foi uma vitória por 5 gols, pelo volume de troca de passes, pela estatística da posse de bola que o seu colega trouxe de 80%. E de maneira especial, para falar do Neymar. Você estava questionando, repito, que o Neymar, alguns assim, fazia tempo que não jogava, e ele veio para fazer isso. É um jogador que a gente tem que conversar e saber aquilo que o jogador quer, e acreditar, estabelecer bons vínculos, que eu acho que isso que eu consegui fazer com ele. O futebol a gente tem que entender que o jogador é a obra-prima do futebol. E são os grandes ídolos e os grandes heróis que desperta nas crianças o desejo de ser jogador, de querer estar perto. E ele é um desses caras muito diferentes, que a gente tem que saber reconhecer, respeitar e olhar para as coisas positivas que o Neymar representa. Porque vocês não conhecem o Neymar na intimidade, mas eu não sou o primeiro a falar isso. Falei isso na entrevista de ontem. E é muito bom, eu sugiro a vocês que investiguem como o Neymar é na intimidade. Se ele é um cara generoso ou egoísta, se ele é um cara bondoso ou não. Porque vocês vão ver que o Neymar é um cara que merece o respeito de todos vocês e passar isso para o grande público, porque isso só vai ajudar o futebol e vai ajudar as crianças que gostam dele. A sociedade vai ser muito legal que a verdade sobre ele ela apareça. Fernando, Duda Gonçalves, da ESPN. Oi, tudo bem? Durante toda a semana, os seus atletas falaram muito do ambiente da seleção brasileira, do astral, de quererem estar com você, estarem dispostos ao seu trabalho. E hoje a gente viu uma seleção brasileira em campo muito leve, como você citou o caso do Neymar. Como você fez isso em tão pouco tempo, 3 dias, para conseguir tirar desses atletas um pouco dessa carga e estrear tão bem com essa leveza também dentro de campo? Eu acho sim que não é como eu fiz isso. Eu já falei também na entrevista, eu peguei um trabalho muito bem fundamentado do Tite. Falei assim, tem muita coisa, ele criou um ambiente aqui da seleção muito bom, tinha uma maneira clara de jogar, um time consistente, tem uma equipe de trabalho também que ele construiu, que muita gente está aí. E eu cheguei para contribuir nesse cenário. Os jogadores souberam absorver muito aquilo que eu tenho de ideia de jogo, de ser bastante agressivo, de tentar o gol a todo momento, de ter bastante posse e, ao mesmo tempo, fazer com que essa posse seja eficiente.
Eu acho que foi assim, essa conexão que a gente teve desde o início e também o treinamento de campo, que embora a gente tivesse só 3 treinos no campo, a gente também teve 3 dias de vídeo e parece que não é assim, parece que não é tanto, mas é coisa. Eu acho que os jogadores, mas se fosse fazer uma coisa só, eu acho que foi a vontade que os jogadores tiveram de fazer aquilo que a gente combinou. Estou aqui. Aqui, Diniz. Tomazão, Rádio Clube do Pará. Diniz, parabéns pela vitória, inquestionável, atuação, alegria, leveza, como disse a colega. Acho que a conexão até do próprio torcedor, né, que fez com que os jogadores se sentissem muito à vontade. Mas eu queria ir num contraponto. Eu te observei no banco no momento que o Brasil tomou o gol. E não é uma coisa que você gosta e que ninguém gosta, né? O que pode se levar de positivo nessa tua análise com relação ao posicionamento da zaga? Foi um segundo de falta de atenção, posicionamento. Isso serve para que possa ser trabalhado também para os próximos jogos? Com certeza, isso aí faz parte do ponto negativo que a gente teve o gol e mais um outro lance. O fundo é muito difícil, com 4-0, com a peça da torcida, a gente às vezes acha que está jogando com um adversário inofensivo. O adversário não é inofensivo, tampouco é um adversário que não tem mérito para poder estar disputando as eliminatórias. Eles jogaram contra o Equador, o jogo foi 1-0 no erro de saída da Bolívia. Então é um adversário que merece todo respeito, como a gente teve respeito com ele. A gente não pode relaxar achando que não vai acontecer nada, porque acontece. Acho que é um erro que a gente tem que corrigir, os jogadores sabem disso, e a gente vai pegar esse gol que a gente tomou como lição para tentar evitar nos próximos jogos. Diniz, boa noite. Luizinho Moura, Rádio Liberal e portal liberal.com. Parabéns pelo resultado. A Bolívia foi um grande adversário e você conseguiu implementar a sua filosofia de jogo em uma seleção que tem grandes jogadores. A pergunta é, como vai ser a preparação para enfrentar os seus adversários diretos, seja nas eliminatórias, seja em jogos preparatórios para a Copa do Mundo, seleções de alto nível, por exemplo, acho que você vai ter contra a Argentina, contra a Espanha, no amistoso que pode ser marcado aí. Você se sente preparado para esses grandes desafios? Não, totalmente, mas eu não encaro a Bolívia diferente que eu encaro a Argentina ou a Espanha. Falei isso na entrevista e para mim não é da boca para fora que eu falo isso. A gente vai procurar fazer o melhor que o Brasil pode, independente de quem seja o adversário. A gente soube respeitar muito bem a Bolívia, por isso que a gente conseguiu jogar bem. Quando chegar esses adversários, a gente vai tratá-los da mesma maneira que a gente tratou o nosso adversário de hoje. Diniz, boa noite. Eduardo Sembrano, no canal Fui Cria, 3 na área. Parabéns pela vitória. Obrigado. Como foi a vitória? Eu queria te fazer uma pergunta em cima de uma regra não escrita do nosso futebol brasileiro. O Tite sofreu muito com variações táticas com jogadores que atuavam no clube numa certa posição, de uma certa função, e na seleção, quando ocorria uma mudança, isso era muito colocado, assim, incomodava muito. Você é um especialista em fazer isso, então, em mudar jogadores de posição e performar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que você hoje tem um universo de todos os jogadores do Brasil, não somente um clube com 30 jogadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é seu de clube ou isso é seu de uma forma geral, de uma forma categórica, de uma forma literária. Boa noite. Boa noite. Eu não sou um treinador muito preso à posição que o jogador joga. Eu me dou muita liberdade para perceber o que está acontecendo no jogo e faço as mudanças que eu acho adequadas. Então, os jogadores, até pela maneira que eles jogam, eles acabam ocupando espaços diferentes do campo. Você vê que o Lodi hoje jogou por dentro, jogou por fora, o Rodrigo jogou por dentro, jogou por fora, o próprio Danilo. O Neymar, hora estava jogando aqui de segundo volante, hora estava fechado, hora estava aberto. Então, a dinâmica do jogo, o Casemiro, acho que fazia muito tempo que vocês não viam o Casemiro jogando lá, dentro da área grande do adversário. Então, essa mobilidade é uma característica do meu trabalho. Então, por conta disso, em determinados momentos, eu tento aproveitar de alguma forma jogadores que não são daquela posição de origem, mas para determinados momentos dos jogos, eles possam melhorar o time e fazer uma outra função. É uma coisa que, quando eu achar que é necessário, eu vou fazer. Vinícius, tudo bem? Boa noite.
Diniz, você na primeira resposta, você falou que saboreou esse momento, veio um filme gostoso na cabeça que, sobre tudo que você passou para chegar até aqui. Eu pedi para você, se você pudesse até elaborar um pouco mais sobre isso, porque uma partida de seleção brasileira tem coisas que são prazerosas de ver também durante o jogo. Eu sei que você estava muito concentrado ali, acho que você nem sentou, inclusive, no banco de reservas, mas se você também se viu saboreando o jogo, os domínios de bolas incríveis, viradas de jogo, jogadas em velocidade, dribles, um quase golaço do Neymar, se você se viu também aproveitando o futebol como você pede para os jogadores. Eu aproveito, acho que eu sempre aproveito quando estou no campo. Eu jogo junto com o jogador, mas fico muito concentrado, não fico assim saboreando, tipo assim, me deleitando, eu não tenho muito isso, mas eu acabo jogando junto e me divirto de certa forma com eles, mas ao mesmo tempo estou sempre mais sério para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Então, assim, é um tipo de desfrutar, mas não igual do torcedor. Acabei desfrutando também do jogo, obviamente, teve momentos muito bonitos, acho que o quinto gol foi o gol assim talvez mais bem trabalhado, que a bola foi para frente, foi para trás, depois voltou para frente, acabou saindo o gol. Então eu desfruto disso, mas assim de uma maneira um pouco diferente do que o torcedor desfruta. Diniz, aqui, Monique Danello, TNT Esporte. Talvez há alguns anos o Neymar sofresse um pouco mais aqui com o peso da responsabilidade muito em cima dele, sem compartilhar essa responsabilidade ali ofensiva do time. Já se falou muito em Neymar dependência aqui na seleção no passado, e agora a gente vê uma geração com vários garotos capazes de dividir esse protagonismo com o Neymar, e hoje o Rodrigo fez uma grande partida, o Rafinha também foi muito acionado, e até o Bruno Guimarães ali no meio campo se sentindo muito à vontade dentro do que você propôs como jogo. Eu queria te perguntar se você também vê assim, né, uma geração com talentos capazes de dividir esse protagonismo, mesmo numa noite em que o Neymar brilhou. A gente pode destacar aqui uma série de jogadores que também brilharam, além do Vinícius, que nem aqui está e que também tem esse potencial. Eu queria saber se é assim que você vê essa geração também. Obrigada. Eu acho que essa geração tem muitos jogadores diferenciados, com qualidades que são raras de ver no futebol mundial, jogadores com velocidade, drible, criatividade. E acho que a estrutura tática, a gente tem sempre que promover uma estrutura tática que não exista assim, dependência, porque um determinado jogador pode não estar bem no dia. Ele vai ter sempre esse brilho que é dele, o Neymar, mas quanto mais gente brilhar junto, melhor. Boa noite, Fernando Diniz, Paulo Lima, Correio Brasiliense, aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que me chamou muita atenção, essa ultrapassagem dos laterais, né? Pontas com laterais, coisa que o pessoal antigo gostava muito nos anos 80, anos 90, né? E a gente viu muito, principalmente o Rodrigo e o Renan Lodge. Uma hora o Rodrigo fechava, o Renan Lodge ia para a linha de fundo, e se alternava. Queria que você falasse, sobretudo porque ontem você elogiou muito também a seleção de 82, inclusive falou do Júnior, que foi a seleção que mais te encantou. A seleção de 82 tinha coisas parecidas e até diferentes. Tinha muita coisa. A seleção de 82 foi um time fantástico. Era uma alternativa para o jogo de hoje. O jogo estava muito congestionado por dentro e a gente soube aproveitar bem os corredores laterais. E do lado esquerdo, até pela característica do Renan, que é um lateral bem ofensivo, a gente acabou tendo mais jogada desse lado, mas teve muita jogada do outro lado também. Aí o Danilo entrando mais de meia, ficando um pouco mais por trás, e o Rafinha fazendo as jogadas mais individuais. A gente soube explorar bem os dois corredores, fizemos jogadas dos dois lados e fizemos gols dos dois lados. Foi um jogo que a equipe teve um leque de movimentação de ataque bem grande. A gente teve jogada pelos dois lados, teve chute fora da área, teve jogada longa, inversões longas, jogada de profundidade. Então, foi um jogo bem interessante da parte ofensiva. Estava vermelhinho aqui, eu não gosto de ver. Professor Diniz, do Paraná lhe abraça e o cumprimenta pelo resultado. Obrigado. O primeiro quarto de hora do jogo foi um jogo excessivamente violento por parte da Bolívia.
Parecia que nós estávamos jogando contra a Argentina ou contra o Uruguai. O pau estava comendo à vontade e o senhor viu que nós corremos muitos riscos, nossos jogadores, de modo especial em termos de lesão. Agora nós vamos enfrentar o Peru, que ontem teve a Advíncula expulso por jogada violenta. Até que ponto o senhor tem a preocupação de enfrentar adversários sul-americanos na base da pancada, tentando parar a criatividade do time brasileiro, comandado pelo senhor? Eu acho que o time tem maturidade suficiente para não revidar jogo violento, tem um árbitro para coibir esse tipo de coisa. Eu acho que a gente hoje soube se comportar bem, a gente teve pouco cartão. O que acontece no futebol que mais me irrita em relação à arbitragem é os acréscimos, que eles nunca são na medida de que o tempo para. Então, isso é uma coisa que tem acontecido na Libertadores também. Mas quanto à violência, eu acho que o time está preparado para poder suportar esse tipo de jogo que você comentou. Boa noite, Diniz, Ronaldo Santos, canal RS Live Esporte, Super Marajoara. No jogo que você veio da Copa do Brasil, quando você veio enfrentar o Paysandu, teve uma imagem sua que eu peguei de você caminhando pelo campo ali, fazendo aquele reconhecimento do gramado, e ali a torcida, seja do Fluminense ou do Paysandu, ficou acenando para você, pedindo ali, chamando um pouco a sua atenção. Nesses dias todos que você está aqui em Belém, e já somando o jogo de hoje, como é esse afeto? O que isso impacta dentro do elenco? Todo esse carinho, todo esse amor que os torcedores paraenses deram à seleção brasileira? Eu aproveito até a tua pergunta para agradecer imensamente tudo que o povo do Pará fez pela seleção brasileira. Esforço também do governador, que deixou o campo em ótimas condições, a estrutura para nos atender, mas de maneira especial ao povo. Essa paixão pelo futebol, eu acredito que a equipe também conseguiu corresponder ao imenso carinho. E o futebol é feito disso, é conexão do jogador com o torcedor. Essa é a coisa mais bonita do jogo, quando tem essa conexão, essa química. Espero que hoje seja o início de uma conexão cada vez mais forte, que o torcedor brasileiro goste de ir ao estádio assistir e goste de assistir pela televisão. Fernando, boa noite. Zé Alberto, Rádio Gaúcha, parabéns aí pela estreia. E o jogo de hoje, ele teve um time apenas se propondo a jogar. O primeiro tempo teve muita dificuldade, parece que a Bolívia está bem mais fechada. E o Brasil, como você falou, até quando abriu a vantagem, aí abriu o jogo mais e foi bem mais tranquilo. Até que ponto a gente pode esperar mais dos jogadores da Europa, à medida que eles estão ainda em início de temporada lá, e esse teu time se tornar mais até veloz e até com mais capacidade de quebrar bloqueios, como aquele que a Bolívia experimentou no primeiro tempo, que era complicado, era o bloqueio, eram as faltas. A tendência é o teu time ficar dentro, mais entrosado dentro do que tu queres, e conhecendo o teu modelo, e também mais veloz? Eu acho que a tendência é de melhorar, pelos dois fatores que você citou, a gente se conhecer melhor e os jogadores entrando cada vez mais dentro da sua melhor forma. Mas eu acredito que o primeiro tempo a gente criou bastante situação, a gente só fez um gol, mas você vê, a gente perdeu um pênalti, o goleiro fez pelo menos 2 ou 3 defesas espetaculares. Eu não achei que o segundo tempo foi muito diferente do primeiro. A gente fez mais gols no segundo tempo, mas achei que a gente teve uma produção muito grande no primeiro tempo também. Boa noite, Fernando. Matheus Raimundo, Nosso Futebol. Encerrada a tua primeira semana de trabalho à frente da seleção, qual foi o teu grande aprendizado? Mudou alguma coisa na tua concepção sobre futebol? Essa pergunta eu tenho que pensar, né, para responder, mas eu não tenho uma coisa assim específica para te falar de grande aprendizado. Eu acho que tem sempre aprendizado, tem todo dia, né? O que eu posso falar é que foi uma experiência muito prazerosa, de muito trabalho, de uma convivência extremamente sadia, e eu acho que é mais uma confirmação das coisas que eu acredito no futebol e na vida, que estabelecimento de bons vínculos acaba gerando frutos mais rápidos. Boa noite, Diniz. Felipe Campos, da Cultura Rede de Comunicação. Primeiro, parabéns pela estreia e pela vitória. Segundo, um dos pilares no teu Fluminense é o André, fazendo toda a saída de bola e também a movimentação ofensiva. Hoje a gente viu o Casemiro meio que replicando o teu atleta do Fluminense.
queria que tu falasse em relação a como foi a conversa com o Casemiro, que geralmente sempre ficou muito focado nessa parte tanto defensiva quanto de saída de bola, e que hoje, como tu mesmo falaste, chegou a pisar na área, chegou a também ajudar na movimentação com 3 defensores mais atrás. Como é que tu conversa com ele e a adaptação ao jogador que já trabalhou com o Ancelotti e outros treinadores, hoje com o teu comando? Como é que foi toda essa conversa com ele para que ele se adapte cada vez mais ao teu estilo de jogo? É um jogador muito grande, o Casemiro, né? Um jogador extremamente técnico, conhece muito da posição. E eu conheço o Casemiro desde quando ele iniciou no São Paulo. Ele é um jogador que jogava quase que de 8, então a gente está retomando um pouco aquilo que ele fez no começo da carreira. E ele é muito capaz, é um jogador muito inteligente, é um grande líder do nosso time. E eu tive de fato essa conversa com ele, que eu acho que ele vai se beneficiar muito, porque ele tem muito jogo, o Casemiro, que às vezes fica numa situação de mais proteção, acaba não aparecendo tanto. Ele fez um treino brilhante hoje, teve uma partida brilhante. Boa noite, Carlos Felipe, liberal.com. Existe muita expectativa sobre a tua estreia. Imagino que a pessoa que estava maior expectativa é tu mesmo. Então, depois de uma estreia, depois do peso que sai das costas, né, de estrear e de, enfim, iniciar de fato o trabalho, uma vitória, com tudo isso, qual a tua avaliação e o que a gente, do lado daqui, pode esperar do Diniz a partir de agora? A avaliação é muito positiva de tudo que aconteceu, não só no jogo, mas na convivência com os jogadores, nos treinamentos. A expectativa para frente é muito positiva. Eu acho que o time vai crescer, melhorar, e é isso que eu espero. Melhorar não quer dizer que vai ganhar partidas sequencialmente de 5. Assim, melhorar, porque o trabalho, quanto mais você trabalha, o jeito do time jogar é um jeito aberto, no sentido de você conseguir implementar novas ideias, de conhecer os jogadores e saber como conseguir tirar o melhor de cada um. Então é uma tendência bastante positiva. Aqui, Diniz, boa noite, né? Parabéns pela vitória. Diego Beckman, Diário Online, Diário do Pará. Diniz, você olhou alguns momentos do jogo bastante emocionado perante o público, o carinho do povo paraense, e ao mesmo tempo o futebol brasileiro vem sofrendo com problema de gramados, né? Alguns jogos aí do brasileiro mudando locais, e o Mangueirão oferecendo uma infraestrutura, né, de dar inveja. De repente pode sugerir para o Fluminense jogar aqui no Mangueirão, né, aproveitar o ganso. E eu queria que você falasse também, Diniz, sobre o Bruno Guimarães, né, que foi campeão olímpico, né, e já começando essa transição já para essa Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado. Eu já falei um pouquinho antes que assim, eu tenho que agradecer, que de fato foi um esforço muito grande. O estádio atendeu a gente completamente, as expectativas do gramado e também as instalações. Dá os parabéns aí para o governador. E qual que é a outra pergunta? Do Bruno Guimarães. O Bruno, para mim, é uma felicidade meio dupla, né, ou tripla, porque eu conheço o Bruno desde garoto. Eu subi ele no Audax com 17 anos. Depois eu acabei ajudando ele na ida para o Atlético Paranaense. Eu o reencontrei no Atlético Paranaense. Participei daquele momento muito importante de ascensão e estou reencontrando o Bruno agora, que é um dos grandes exemplos que eu conheço do futebol para contar, que é um menino extremamente batalhador e merecedor de tudo que ele está vivendo. É um cara que eu costumo dizer que se ele não fosse jogador, ele podia ser médico, advogado, qualquer coisa, ele ia ser bom naquilo que ele se propusesse a fazer. Diniz, aqui por gentileza, desde já boa noite, um grande abraço para você. Obrigado. Parabéns, porque sempre se diz, né? A primeira impressão é a que fica ou é a última que fica? Mas eu acredito que a primeira que fica, principalmente da estrutura emocional daquilo que você teve pouco tempo para trabalhar e absorção dos jogadores, principalmente daquilo que eles se propunham hoje a jogar exatamente nessa estreia nas eliminatórias. Quer dizer, houve uma sinergia entre daquilo que você falou com os atletas que absorveram, que apresentaram dentro de campo? Com certeza
houve sinergia, mas como eu disse, não é um trabalho que eu peguei um trabalho do zero. Tem muito trabalho nesse time. Os jogadores, tanto nos seus clubes, como o trabalho que eles fizeram aqui na seleção, principalmente com o Tite nos últimos 6 anos. Então, e tem essa minha chegada aí desses 3, 4 dias, que eu acho que eles conseguiram aproveitar muita coisa que a gente fez no treinamento. Então, os jogadores estão de parabéns. Acho que foi. Oi, Diniz, tudo bem? Eu sou Marcelo Marinho, da Litoral News. Bem, Acho que lá em 82 você tinha 8, 9 anos. Queria que você voltasse um pouquinho à memória, porque eu queria muito entender se aí dentro você é mais racional ou emotivo. Como é que você enxerga o futebol? Acho que é um desafio para quem torce, para quem trabalha, para quem comenta, para quem narra, conciliar a emoção e a razão. E ao falar sobre isso, eu queria que você lembrasse, quando você tinha 9 anos, como é que foi acompanhar a eliminação em 82 para o menino Fernando Diniz, que hoje realizou, imagina, um sonho de criança, ao comandar a seleção brasileira. Ótima pergunta, obrigado pela sua pergunta. Obrigado mesmo. Para mim, o futebol, se perguntar, tanto a vida como o futebol, se é mais razão ou mais emoção, se tivesse que escolher, eu acho que o equilíbrio seria interessante, né? Mas para mim é mais emoção. Eu acho que o futebol ele tem esse poder de comover as pessoas, de mudar vidas, não colocando a razão de lado, muito pelo contrário. Mas, como a vida eu acho que ela é mais arte que ciência, o futebol também para mim é mais arte que ciência. Eu acho que a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam, como essa seleção de 82 fez, que embora não tenha ganhado, ela cativou muitos corações. Eu fui um deles, com certeza. Aqueles caras foram os meus heróis de infância. E a gente queria ser igual o Zico, o Toninho Cerezo, o Sócrates, o Falcão, o Júnior e toda aquela turma. Então, foi um time que, de fato, encantou, e mesmo sem ganhar. Eu acho que passou por uma injustiça muito grande, porque o futebol e as pessoas não podem ser resumidas por uma bola que entra, uma bola que não entra, por uma Copa que ganha, uma Copa que perde. Nós tivemos um dos grandes gênios do futebol mundial, que foi o Zico, naquela seleção, entre tantos outros. Então, ela marcou uma geração, você pode ter certeza que ela despertou o desejo de muita gente querer ser jogador de futebol e gostar de futebol ao redor do mundo. Então, ela cumpriu muito bem o seu papel por conta das emoções que ela despertou em muita gente. Aquilo foi um motivo de muito choro. Naquela época, em 1982, eu tinha 8 anos, tinha recentemente perdido meu pai. Nós somos uma família muito grande, de 7 irmãos. Eu tinha 8 anos e eu sou quase que o caçula. Então, era uma época que a gente pintava as ruas, desenhava, a gente desenhava os jogadores nas paredes. Então, o Brasil, com aquela seleção que eu me lembro, que tinha um engajamento e uma empolgação muito grande. E o time despertou quase que uma certeza de que ia ganhar o título. Então, foi uma tristeza avassaladora, muita gente chorando, eu inclusive. Então, teve muito choro quando aquela seleção perdeu. Boa noite, Fernando. Parabéns pela vitória. O camisa 9 do Brasil hoje é reserva no Tottenham e, ao mesmo tempo, não está bem individualmente na seleção brasileira nas atuações recentes. Como recuperar esse jogador e qual é o teu limite para manter o Richarlison como titular? Isso me permite jogar sem ser travante, está nos teus planos? A gente vai fazer sempre o melhor para a seleção. O que for melhor a gente vai fazer. Mas quanto ao Richarlison, eu acredito muito nele, é um grande jogador, e aqui é um ambiente que a bola dele não entrou hoje, mas não é que ele jogou mal, na minha opinião, não. Acho que ele participou muito do jogo, ele podia ter feito gols, mas uma hora a bola dele vai entrar. É um jogador que ajudou demais em muitas coisas que talvez, pela tua pergunta, você não tenha conseguido ver ou não apreciou, tanto na movimentação, nas paredes, nos retornos que ele fez, muitas vezes compensando os jogadores que ficavam um pouco mais à frente. Então, ele atendeu e eu gostei da participação dele. Pessoal, obrigado. Bom, preciso que vocês aguardem aqui 2 minutos, agora 2 minutos mesmo.
Eu vou com o Diniz ali, porque eles querem fazer aquela conversa. Tá legal. E vir para cá todo mundo. Então, é 2 minutos, tá? Vamos até por ali, que ali a gente chega mais rápido. Ali já está todo mundo pronto.
Sabia que a Kiyomi tem concorrente agora? Kiyomi tem concorrente agora. Aqui. Os caras mandaram mais um. Presidente. Boa noite a todas e a todos. Olha, é um momento importante, quero agradecer a todos. Vocês têm dado também um apoio muito grande à seleção brasileira, que hoje começa sua trajetória para a Copa do Mundo de 2026, que começou tudo. E nós queríamos aproveitar e homenagear mais uma vez o Neymar, por ser o maior artilheiro de todos os tempos em jogos, com gols em jogos de seleção. Isso é muito importante, porque quis o destino também. Em 2010, eu, como presidente da Federação Baiana, estava entregando para ele, em agosto de 2010, o primeiro troféu da Copa do Brasil, que ele também conquistou. E, como presidente da CBF, quis o destino que também ele se tornasse o maior artilheiro de todos os tempos aqui na nossa gestão. Portanto, Neymar, quero passar para você aqui, Rodrigo. Essa placa aqui, que é homenagem da CBF para todo o futebol brasileiro. Certo. Muito feliz, acho que sem palavras, jamais imaginei alcançar esse recorde. E desde já quero dizer que alcançando esse recorde que eu passei Pelé, não quero dizer que sou o melhor que ele, ou melhor do que qualquer outro jogador da seleção. Sempre quis fazer a minha história, escrever o meu nome na história do futebol brasileiro e na seleção brasileira. E hoje eu fiz isso, então a minha família, que está longe, e a todos os meus companheiros aqui, eu agradeço muito. Valeu. Me ajuda aí que eu vou